Boa noite a todos, estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos falar sobre o início de um ciclo. Para nós entendermos a nossa identidade, o propósito e o posicionamento. Sejam todos bem-vindos e vamos fazer uma oração inicial. Pai, graças te damos por mais esse dia, pelo teu amor, pela tua graça, e que possamos, ó Deus, ser direcionados pelo teu Espírito. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês estão aí com a apostila, né? Então, vocês podem colocar dados se quiserem. E eu vou ler aqui a introdução para nós podermos trabalhar aqui com o texto. Iniciaremos um período de aprendizado e esclarecimento sobre os assuntos do tema dessa lição: identidade, propósito e posicionamento. Para entender o propósito, precisamos entender a nossa identidade. Quem souber a sua identidade, saberá o propósito. Assim, uma vez se sabe o propósito, saberá se posicionar. Sem posicionamento não haverá intimidade com Deus e não obterá os resultados. Identidade: quem é você? O que dirige você? Para que você vive? Por que está nessa terra? Agora, quem acredita em Jesus, a identidade é Cristo, ou seja, segue o exemplo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, sendo o modelo a ser seguido. Saber se identificar é saber se posicionar, é fazer o que deve ser feito, pois a identidade demonstra nossa posição e propósito. Então vejamos alguns versículos sobre a nossa identidade, à luz da palavra. Então, nós vamos trabalhar numa linha de identidade, propósito e posicionamento. Ou seja, nós precisamos saber qual é a nossa identidade ministerial. O que nós cremos, sobre o que nós nos posicionamos, qual é a proposta, qual é a nossa doutrina. Só que para isso nós vamos também entender qual é a nossa identidade como cristão. Acima de tudo, qual é a nossa identidade? Então, alguém pode ler aí Gênesis 1:27? Gênesis, capítulo 1. Criou Deus o homem à sua imagem. Na imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que nós observamos aqui? Deus, ele criou o homem, o quê? Segundo a imagem dele. Então, a nossa identidade, qual é a nossa identidade com esse texto? A nossa identidade é Deus. Então, o que nós somos aqui? O que nós somos? Queria que vocês pensassem comigo. Nós somos o quê, irmão Isaac? O que nós somos de Deus nesse texto? O que você acha? Não sabe. O texto está dizendo: criou Deus a sua imagem e a imagem o criou, homem e mulher. Ou seja, o homem e a mulher foi criado uma imagem. O que é a imagem de Deus? Nós vamos completar sobre a identidade. É semelhança. Então, o que nós podemos colocar aqui? Que a nossa identidade é o quê? É a semelhança com Deus. Então, seria essa linha que você vai completar. Complete e baseado em Gênesis 1:27. Que nós temos o quê? A imagem de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Deus nos criou segundo a sua imagem. Amém? Segundo a sua imagem. Deixa eu ver aqui numa outra tradução que diz assim, 1:27, não é? Assim Deus criou seres humanos e Ele os criou parecidos com Deus. Em outra versão diz que Deus nos criou parecidos com Ele. Tá bom? Então, se entendermos que somos a imagem de Deus, nós já temos um parâmetro, já temos aqui um modelo, já temos algo que nos dá um respaldo que somos parecidos com quem, irmão Isaac? Com Deus, irmão Isaac. Então essa é a resposta, com Deus. Deixa eu pegar aqui uma. Então nós
parecidos com Deus. Ok? Então, nós estamos começando a descobrir a nossa identidade. Então, nós somos aqui a imagem de Deus. Tudo bem? Vamos ver o que está em 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Coríntios 12, 27. Quem quer ler para nós aí? 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Olha só, eu tenho duas versões aqui também que diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então nós estamos estudando aqui, antes de saber o propósito, o posicionamento, precisamos ter a nossa identidade. E a nossa identidade, se somos seguidores de Cristo, então o que nós somos aqui, baseado no versículo 27? O que nós somos? Corpo de Cristo e cada um individualmente é um membro desse corpo. Tudo bem? O que nós somos? Corpo de Cristo e membro deste corpo. Ok? Então nós somos corpo de Cristo e membro deste corpo. Então a nossa identidade é como igreja do Senhor. Nós imitamos a Cristo. O que Cristo faz? O que Cristo faria no nosso lugar? O que ele fez? Vamos pensar um pouquinho. Ele fez visita? Sim ou não? Sim. Ele orou pelos enfermos? Sim ou não? Sim. Ele fazia oração ao Pai? Sim ou não? Sim. Ele também perdoava? Sim ou não? Sim. Então ele confrontou a religião, confrontou o homem, mas ele também deu muito amor. Então a nossa identidade é como o corpo de Cristo. Tá bom? Muito bem. Nós vamos agora para o texto de 1 Pedro 2,9. 1 Pedro. Capítulo 2, versículo 9. Então nós estamos hoje aprendendo sobre a nossa identidade como cristão. Por que estamos na terra? Precisamos ter a nossa identidade. Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quem lê para nós? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que nosso irmão Isaac acabou de ler, que nós somos geração eleita. Então a nossa identidade é uma geração eleita. Ok? O que mais que eu não leu? O sacerdócio real, a nação santa. Pode escrever aí. Então a nossa identidade é de sacerdócio real. O que mais? Nação santa. Povo adquirido. Olha, nós fazemos parte de um povo que foi adquirido na cruz por Cristo. E para que foi feito isso? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Tudo bem até aí? Então, nós somos uma geração eleita. Deus nos gerou, Deus nos formou. O que você é? Eu faço parte de uma geração eleita. Fazemos parte de uma geração eleita. Deus nos elegeu. Você nos escolheu. O que mais? Sacerdócio real. Jesus é o sumo sacerdote. Então nós estamos ali junto com o Senhor para
também servir, apresentar a Deus, servir a igreja, servir o próximo. E também nação santa. Quando falar nação santa, é aquela nação separada para servir a Deus. A nossa identidade é de uma geração, de uma nação santa, separada para Deus. Nós somos separados no nosso testemunho de vida, na nossa conduta, no nosso caráter, na nossa palavra verdadeira, quando erramos, ter a humildade de pedir perdão, de servir, de ser servo. Então, essa é a nossa identidade. Olha só, estou provando na Bíblia qual é a identidade da igreja, qual é a identidade do ministério fruto do Espírito. Esse ministério foi feito para isso também. Então, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou. Então, nós temos um papel aqui. Qual é o propósito? Poderíamos colocar aqui, tem um propósito aqui. O propósito é anunciar o reino, tá? Anunciar o reino. Não é o propósito hoje do nosso estudo, hoje é a identidade. Então, nós temos um papel de nação, um papel fundamental para que venhamos anunciar algo. Anunciar o quê? Anunciar as virtudes. O que é virtude, irmão Isaac? É poder, tá? Então, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Bom, se o nosso papel é a identidade de Cristo, nação santa, sacerdócio real, se a nossa identidade é a imagem de Deus, e nós estamos num mundo que luta contra essa imagem de Deus, o papel da igreja, o nosso papel como igreja do Senhor, é se posicionar contra essa situação de trevas, esse mundo caído, as pessoas que estão contaminadas pelas trevas, contaminadas pelas ações malignas. Para isso que a igreja foi formada, a igreja está na terra, para que isso seja o quê? Seja exemplo para as pessoas que ainda não alcançaram o Senhor Jesus. Vamos para o próximo texto? Nós vamos para 1 Coríntios. Vou pedir para a irmã Raquel ler para nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Acaso não sabem que pouco de vocês acentuaram o Espírito Santo que habita em vocês, que vos foi dado por Deus, que vocês não são de vocês mesmos, que vocês foram comprados pela preço e, portanto, glorifiquem a Deus com seu poder. A nossa irmã acabou de ler aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, qual é a nossa identidade? É uma identidade de templo. Templo. Ou seja, esse templo tem uma função. Pode até colocar do lado. Função na utilidade do Espírito Santo. A nossa identidade é como o templo do Espírito Santo. Quem habita dentro de nós? O Espírito Santo. De que forma que ele habita dentro de nós? Através dos louvores, através da leitura bíblica, através do ensino, através da oração, através da comunhão. Então, nós somos o quê? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, ou seja, quem habita em nós? Isso, Isaac, o Espírito Santo. Muito bom, você está afiado hoje. Proveniente de quê? Proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, ou seja, esse corpo pertence ao Espírito Santo. A nossa identidade é o que? Deixar o Espírito Santo nos conduzir. E a dificuldade das pessoas hoje em dia é se posicionar
para o propósito que o Espírito Santo tem com a pessoa. Mas como que ela vai se posicionar se ela não sabe a sua identidade? Ela não sabe que o seu papel não é o seu bel prazer, mas é o querer e o prazer de Deus na vida dela. Por isso que Cristo é o cabeça da igreja. E a igreja, porque eu faço os movimentos porque o cérebro comanda os movimentos. Quem comanda o movimento da igreja, o cérebro é Cristo, ele é o cabeça. Olha que interessante isso. Então, aí diz mais aqui ainda que é, irmão, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O espírito, a alma e o corpo pertencem a Deus. Então, esse corpo ele deve glorificar a Deus, exaltar a Deus, adorar a Deus. Qual é a nossa identidade? Ser um adorador a Deus. Então, pode colocar na mesma linha, também dentro desse contexto, ser um adorador. Porque glorificar nos arremete a adorar. Amém? Então, o que nós aprendemos com tudo isso até agora? Que nós somos a imagem de Deus, temos aqui também como corpo de Cristo, a nossa identidade, corpo de Cristo, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. A nossa identidade é de um povo adquirido, tá bom? Vamos ver Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vou pedir para a pastora dar aqui para nós. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mateus 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele. Então, a nossa identidade, baseada em Colossenses, conforme a pastora Dário leu, diz o seguinte, que a nossa identidade é o quê? Se posicionar também para buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nos que são da terra, porque estáis mortos para a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Ou seja, uma vez que nascemos de novo, temos a identidade de Cristo e a nossa identidade espiritual, celestial, ela está conectada com Cristo. Isso nos faz o quê? Pensar da forma que Cristo pensa, agir da forma que Cristo está agindo, ou Ele age. Então, porque estamos mortos para esta vida, a velha natureza, só pode nascer de novo e ter a identidade, viver a identidade, quem morre para este mundo, quem mata a velha natureza. Agora, o que dirige a sua vida nessa identidade? Muitos são dirigidos pela culpa, pela angústia, pela tristeza. Muitos são dirigidos por isso. E aí nós precisamos entender mais a nossa identidade, porque uma vez que nascemos de novo, vamos colocar aqui a resposta. Uma vez que nascemos de novo, nós precisamos nos identificar. Por exemplo, quem olha a minha filha Raquel e olha para a sua mãe, a minha esposa Alessandra, geralmente já vê os seus traços, o perfil são muito parecidos. Quem olha a minha filha Dalila, olha os meus traços, não é? E quem olha o meu filho Isaac, olha os meus traços também, não é? Minha esposa falou que não, mas ele está misturado um pouquinho de cada um, não é? Um pouquinho de cada um. Talvez a
a inteligência do pai, uma coisa assim, né? Por fim, brincadeiras à parte, mas a identidade, ela exala algo parecido. Olha que legal. Vou repetir. A identidade exala algo parecido. Se temos a identidade de Cristo, nós vamos ser parecidos com Cristo. Quando o Senhor Jesus foi preso, os discípulos se espalharam ali, viram ali Pedro, viram ali alguns deles e falaram assim: ei, olha aí um deles. Por que identificaram que ali era de Cristo? Sabe por quê? Porque os 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, eles foram influenciados por Jesus. A forma de se vestir, a forma de deixar a barba, a forma de falar. Eles se pareciam com Jesus. Então, quem tem a identidade de Deus, a identidade do reino, vive, parece com o reino, parece com Cristo. Então, a identidade, para que tenhamos a identidade, precisamos matar a velha natureza, nascer de novo. E aí eu quero entrar num contexto onde muitas pessoas acabam se perdendo. Porque quando nascemos de novo, a Bíblia diz que nós temos o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? O primeiro amor é aquele momento em que você tem aquele encontro com Deus, aquele encontro com o Espírito Santo, que marca a tua vida, aquela experiência ímpar, única, que te entusiasma, que te dá prazer, que te dá alegria, que te dá motivação, que te impulsiona. E por que as pessoas hoje em dia não estão tendo mais isso? Porque perderam o primeiro amor. Está lá em Apocalipse: sei das tuas obras, e faz um monte de elogio, mas falta o principal, que tu abandonaste o teu primeiro amor. Então, pastora D'Alessandra, as pessoas estão perdendo o primeiro amor. Quando se perde o amor na família, no casamento, no ministério, com o reino, se esfria. E uma vez que se esfria, não tem mais prazer de estar junto com os irmãos. E não é questão de falha, não é isso, porque quando estamos com amor, as falhas continuam. Todos têm falhas. Não deixou de ter falha na igreja. Então não é questão da falha, dos erros, é a questão que perdeu o amor, porque o amor, o perfeito amor, lança fora todo medo, nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a ajudar, estender a mão. Então nós precisamos entender isso. Vamos completar então o número 5. Complete o que nós somos baseado em Colossenses 3, 1 ao 4. O que nós somos baseado em Colossenses 3, do 1 ao 4? Nós somos, já estáis mortos, deixa eu ver aqui, por um pouquinho antes. Devemos buscar as coisas do alto. Então nossa identidade é celestial. E a nossa identidade nos faz pensar nas coisas do alto. Isso, porque olha o que está dizendo aqui, no 3. Porque já estáis mortos para a vida que está escondida com Cristo em Deus. Já morremos para este mundo. Já estamos mortos para este mundo. Em quem? Em Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo. Amém? E aí manifestarei com Ele em glória. Então hoje nós vimos aqui o quanto importante é estar conectado com os céus. Mas Raquel, o que você pode tirar de lição de hoje? Com tudo isso, existem muito mais, com certeza, versículos que baseiam a nossa identidade
estarem ligados em Cristo para ser organização íntima. Irmão Isaac, fala para nós o que você entendeu hoje da lição. Eu entendi que a relação de identidade não é às vezes parecida com Deus. Foi isso. Irmã Alessandra, Que somos imagem de Deus, corpo de Cristo, geração eleita, e que precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo está. ok. Então nós estamos caminhando para o final desta aula para dizer a todos que estão nos ouvindo depois no vídeo, no aplicativo da igreja, busque a sua identidade em Cristo, busque o seu papel em Cristo, resgate o primeiro amor, e a única forma de resgatar o primeiro amor é: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Que o Senhor venha nos avivar, que o Senhor venha nos fortalecer para este grande propósito ministerial, reino, e assim o Senhor seja agradecido. Agradeço a todos que compareceram aqui na aula presencial. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima aula.